Olá, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Essa é a revisão 2 da nossa disciplina de conteúdo Metodologia e Prática de Ensino de Ciências e Educação Ambiental. Lembrando que a revisão 2 se refere às aulas de número 6 a número 10. Então vamos lá. Na revisão passada, nós estávamos falando da importância de se escolher um bom livro didático e como utilizá-lo. E agora a gente vai começar a nossa revisão de número 2 falando sobre estratégias aliadas ao livro didático. Tá? Então, independente do que você vai utilizar como estratégia de ensino de ciências, importante é que você tenha em mente que qualquer tipo de estratégia, a principal questão que você tem que entender é que ela deve permitir reflexão, análise crítica e ter o aluno como sujeito do seu processo de ensino-aprendizagem, tudo bem? E o professor ser um mediador, tá? Através do conhecimento científico e do trabalho em grupo. Tudo bem? Então, uma possibilidade que você pode utilizar como estratégia é o laboratório de ensino de ciências, tá? O laboratório, se você tiver isso em sua escola, é importante dizer que ela torna o ensino mais ativo e participativo, desde que você tenha em mente esses quesitos, né, de trabalho no ensino de ciências. Tá? Lembrando que não ter um laboratório não impede que você transforme a sua sala de aula num laboratório, e entender também que ambientes, né, o seu pátio da sua escola, um fragmento de mata, um córrego vizinho, também pode ser entendido como um laboratório de ciências, tá bom? Uma segunda estratégia seriam os jogos e brincadeiras, né, porque eles permitem a formação de atitudes sociais do aluno, aquisições de culturas sociais, linguísticas e éticas, né? O aluno, enquanto brinca, enquanto ele joga, ele aprende a seguir regras, aprende a respeitar o seu colega, aprende a se posicionar diante de desafios, tá? Que ele não vivenciaria na sua vida cotidiana. Outras estratégias, uma terceira estratégia comentada em nossas aulas seria o uso de sucatas, né, para questão da sensibilização em relação ao lixo e também ao consumo, né? Existe uma relação muito forte entre lixo e consumo. Então, quando você trabalha a questão do lixo, você, de certa forma, está trabalhando a sensibilização, o aluno começa a perceber, nossa, como eu produzo lixo e para que eu produzo esse lixo? Através do meu consumo. Será que eu preciso consumir determinados produtos, né? Qual é a minha relação com esses objetos, esses materiais? Temos uma quarta estratégia associada ao livro didático, que seria o teatro, tá? O teatro é muito interessante porque ele permite aos alunos vivenciarem os fatos e compreenderem os significados, né? Muitas vezes eles, estudando os textos, estudando a sua atuação, eles projetam situações que poderiam solucionar problemas, e então eles começam a entender o significado dos conceitos, dos conhecimentos trabalhados nessa estratégia de ensino. Os filmes educativos também são excelentes estratégias de ensino de ciências. Por quê? Porque eles facilitam a compreensão, né? Eles trazem dinâmica, eles trazem imagem, som, eles trazem música e eles possibilitam aproximar o presente, o passado e situações de previsões futuras, né? Então, eles nos aproximam de situações que os alunos não conseguem vivenciar na sua comunidade, ou situações ocorridas num passado distante que aproximam, ou também situações que, se continuar do jeito que está, os cientistas dizem que
a situação pode ficar desse jeito e o que a gente tem que fazer para que isso não aconteça, tudo bem? Então vamos a mais algumas estratégias. Outra estratégia seria o museu escolar, porque ele estimula e divulga pesquisas e, ao mesmo tempo, ele envolve a cooperação interdisciplinar. O museu escolar, assim como uma feira de ciências, ele permite que diversos professores e alunos participem de forma integrada. Então, ele aproxima diferentes disciplinas, né? Eu já tive a oportunidade de participar de várias feiras de ciências. É um ambiente muito estimulador, começa a dar sentido ao conhecimento que o aluno aprende em sala de aula e tem também um elemento de grande satisfação ao realizar a feira de ciências, tá? E por fim, falamos também das tecnologias de informação e comunicação, ou as famosas TICs, né, abreviação de tecnologia de informação e comunicação, que, se bem utilizadas, né, elas permitem um acesso a maiores informações, compreensão de conceitos difíceis de entender no livro didático, né? Ou, por exemplo, nós temos vários canais também na internet que trazem vídeos, modelos explicativos e também torna os problemas reais e, se bem trabalhado, também estimula a cooperação, a colaboração, trabalhos em grupo, né? Eu tenho trabalhado com blogs. Os blogs permitem, por exemplo, a ampliação do espaço e do tempo da sala de aula, né? Então, o aluno não trabalha mais apenas em sala de aula, mas ele trabalha na sua casa, né, no seu computador, e pode ampliar as discussões e o trabalho cooperativo. Tudo bem? Discutimos também nas nossas aulas qual é a orientação que esse importante documento nos dá do trabalho de ensino de ciências no ensino infantil, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre o referencial curricular para a educação infantil e ele divide em faixas etárias, tá? Então, quais seriam os objetivos para essa faixa etária de 0 a 3 anos que o referencial curricular da educação infantil nos traz, tá? Então, seria explorar o ambiente, relacionar-se com pessoas, ter contato com pequenos animais, plantas e objetos, né? A criança, nessa faixa etária, ela está começando a conhecer o mundo, ela está começando a ser apresentada para o mundo. Então, ela tem que entender que existem outros animais, existem plantas, objetos, tá? E como que deve ser passado esse conteúdo? Preferencialmente por histórias, brincadeiras, né, de uma forma bem lúdica, jogos, canções. A criança tem que entender algumas propriedades, né, dos objetos, né, objetos naturais, objetos construídos, questão do frio, do calor, rugoso, enfim. E a propriedade de pequenos animais e plantas, né? Principalmente plantas que ele não tem muito contato, assim, a criança tem que entender que é um ser vivo também, né? E também temos o conhecimento do próprio corpo, tá? Então, a criança, ela começa a conhecer o seu próprio corpo, cabeça, olhos, ombros, pernas, pés. E o que o referencial nos orienta para essa faixa etária entre 4 e 5 anos, tá? Amplie um pouco aqueles conhecimentos em relação à faixa etária de 0 a 3 anos. Entende que a gente precisa trabalhar o grupo social que ela se encontra, mas também outros, né? Falar um pouquinho sobre meio ambiente e formas de vida, diferentes formas de vida. Seus conteúdos, eles orientam a trabalhar em 4 grandes áreas, tá? Então, eu coloquei aqui, organização dos grupos, seu modo de ser, viver e trabalhar, lugares e paisagens,
Temos novamente objetos, processos de transformação, e aqui a gente começa a falar dos problemas, por exemplo, dos cuidados com os objetos de dentro de casa, como produtos químicos, né, produtos de limpeza, os cuidados, e também a gente começa a estudar os fenômenos da natureza. E no ensino fundamental, qual é o documento que nos orienta as nossas práticas pedagógicas? Os famosos Parâmetros Curriculares Nacionais, ou PCNs, né? Eles nos orientam a desenvolver o conhecimento através de áreas e ciclos, tá? Quais seriam as áreas? Por exemplo, ciências naturais é uma grande área que envolve as disciplinas de física, química e biologia. E em ciclos, né? Então, lembrando que os parâmetros curriculares nacionais propõem que a gente desenvolva os conhecimentos, por exemplo, no ciclo 1, que envolve o primeiro, segundo e terceiro ano, o ciclo 2 envolvendo o quarto e quinto ano, o ciclo 3 envolvendo o sexto e sétimo ano, e o ciclo 4 envolvendo o oitavo e nono ano. Ele propõe também que os temas transversais eles interliguem as diferentes disciplinas, e também eles propõem que os conteúdos sejam trabalhados através de eixos temáticos, tá certo? E quais são os eixos temáticos propostos por eles? Pelos PCNs, desculpa, Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade. Lembrando que Terra e Universo, os PCNs propõem que sejam trabalhados a partir do terceiro ciclo, tá? No entanto, a gente tem que entender que isso não pode ser visto como uma camisa de força e que, se por um acaso for significativo para os seus alunos, você deve trabalhar sim esse eixo temático em sala de aula, até com as séries iniciais, tá bom? Os PCNs também propõem uma metodologia avaliativa que a gente já trabalhou nas nossas aulas, né? Entendendo que é necessário um diagnóstico inicial, porque cada aluno é diferente do outro, ele tem um estágio de desenvolvimento, então o professor precisa saber em que nível de desenvolvimento ele está, em que nível de desenvolvimento de conhecimento também ele se encontra, propor diversas formas de avaliação em um processo contínuo, né? Não só na sua prova final, mas também uma prova final complementar a esses outros métodos de avaliação. Tudo bem? Os PCNs entendem que existe uma indissociável relação entre professor, aluno e a escola, ou seja, se o aluno vai mal é porque o professor e a escola não estão conseguindo, junto com o aluno, atingir as metas do planejamento pedagógico, tá? Eles entendem que o professor tem que buscar instrumentos pedagógicos inovadores que atendam essas diferenças individuais que os alunos apresentam, que a avaliação permita uma autoanálise do trabalho realizado, né? E que ele possibilite o ajuste de conduta do processo de ensino-aprendizagem, tanto individual quanto coletivo. O que mais? Vamos lá. E quais são os objetivos propostos para o primeiro e segundo ciclo? Então aqui eu trouxe, né, esse slide cheio de informação, tá? Lembrando que fora dos parênteses seria o primeiro ciclo, dentro dos parênteses o segundo ciclo. Lembrando que o segundo ciclo vai do quarto e quinto ano, o primeiro ciclo do primeiro ao terceiro ano, tá? Então, a gente entende que o segundo ciclo, ele amplia o que foi apresentado no primeiro ciclo, por exemplo, na questão dos seres vivos e ambientes urbano e rural, e a questão da poluição, né, dos problemas da poluição na sociedade. Tá? O segundo ciclo também trabalha a questão do aparelho reprodutor e a puberdade, porque
nessa faixa etária, eles estão entrando na puberdade, estão observando uma série de mudanças no seu corpo, tá? Trabalhamos materiais, objetos, seres vivos. No segundo ciclo, energia, recursos tecnológicos, olha a ciência bem presente aqui, água e saúde, materiais recicláveis e tratamento de lixo, ou seja, mais uma vez relacionado com a questão da poluição e da transformação do homem no meio ambiente, tá certo? Trabalharemos também a questão da metodologia científica, comunicação oral, escrita e por meio de desenhos, e a partir do segundo ciclo, organizar, observar, registrar, perguntar, fazer suposições e experimentação. Trabalharemos também alimentação e higiene pessoal. Tá? Chegamos, então, aos eixos temáticos, são aqueles que unem os conteúdos das diferentes disciplinas, e o eixo temático e ambiente propõe que o aluno entenda a relação entre sociedade, tecnologia e ambiente, né? Essa intrínseca relação entre as mudanças, o uso da tecnologia, as mudanças ambientais e sociais advindas dessas transformações, tá bom? No eixo temático ser humano e saúde, entender que as transformações no ambiente têm uma intrínseca relação com o aparecimento de doenças, né? Então, um ambiente saudável reflete na saúde da população. Entender o corpo e as diferenças individuais, até para o respeito pelo próprio corpo e respeito às diferenças individuais de cada aluno, tá certo? E no eixo temático recursos tecnológicos, entender a questão da tecnologia e da energia, né? Um problema bem atual.